Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos novamente. Damos início aqui à nossa aula 2, né? A qual nós estamos falando da organização do Estado e dos poderes e falando como um todo da organização do Estado. Na primeira aula, nós trabalhamos justamente a condicionante do Estado e falamos um pouco da questão da evolução até chegarmos à nossa atual Constituição da República Federativa de 88, e aí falamos dos três poderes, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário, e entramos agora, na última aula, falando um pouquinho ali da União, e damos prosseguimento nesta aula 2, então, referente a essa questão, tá? Só corrigir aqui. Não tem a data, e sim aula 2. Eu vou compartilhar minha tela aqui com os senhores, justamente para a gente fazer essa apresentação de uma forma mais bacana também. A primeira situação, turma, quando a gente fala de organização do Estado, aqui nós estamos trabalhando e dando continuidade na questão da união. Questão essa que nós conseguimos e começamos a falar na última aula. A primeira situação que nós temos, que a União ela tem uma competência legislativa privativa. O que é uma competência legislativa privativa, igual a gente aprendeu na última aula? Competência legislativa privativa é porque um órgão federado, no caso a União, tem uma competência para legislar. Só que dentro dessas competências, nós falamos que tem a privativa, a delegada, dentro da privativa você tem a delegada também, você tem a concorrente, você tem a comum, mas dentro da competência legislativa privativa, ou seja, tão somente o que é da União, ou seja, tão somente a União pode legislar sobre determinado assunto, a União pode delegar essa competência legislativa ao Estado e ao Distrito Federal. Mas ela não pode delegar uma competência legislativa aos municípios, tá? Mas os municípios podem, no caso, fazer as suas competências dentro do que ele tem constitucionalmente, que a gente ainda vai falar. Ok? Então, a União pode delegar aos estados e Distrito Federal a competência legislativa sobre determinados assuntos, tá? Então, quando você tem a hierarquia das normas, que nós falamos na última aula, nós temos a Constituição e temos aqui a lei complementar, e a lei complementar ela vem trazer regras gerais. E aí, cada ente, no caso aqui, estados ou Distrito Federal, vai justamente obedecer o que a União, na sua lei complementar, estabeleceu de regras gerais. Uma regra muito bacana que a gente pode falar como exemplo é o seguinte: nós temos lá no artigo 155 da Constituição a disposição que compete aos estados instituir o seu ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Aí a União fez a lei complementar número 87 de 1996, que é uma lei do ICMS a nível nacional, complementar, que traz as regras básicas. E aí cada estado tem, turma, que fazer a sua legislação de ICMS obedecendo à lei complementar. Então, o estado tem a delegação de legislar acerca do seu ICMS, mas tem que observar as regras gerais dispostas na Lei Complementar 87/96, como exemplo aqui para vocês entenderem. Agora, se a União faz a Lei Complementar, o Estado legisla de acordo com a Lei Complementar, e amanhã a União mudar esta Lei Complementar, o Estado tem que adaptar a sua legislação com base na nova lei complementar estabelecida. Então, lá no artigo 22 da Constituição, está justamente isso. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
Ou seja, todas essas questões, tanto é verdade que o Código de Defesa do Consumidor é da União, Código Civil é uma lei federal, ou seja, isso são questões privativas da União. Desapropriações, a mesma coisa. Inciso 3, requisição civil e militar em caso de iminente perigo em tempo de guerra. É claro, a soberania nacional é disposta e regulamentada por quem? Pela União. Também é só a União que legisla sobre água, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão e serviço postal. Por quê? Porque isso tudo é uma questão de controle nacional. Comércio exterior e comércio entre estados. Então, caberá à União trazer essas regras básicas aqui. Diretriz da política nacional de transporte, ou seja, como que se dá toda a malha rodoviária nacional. Não só rodoviária, aérea, a nossa malha ferroviária também. Então, essas questões que interligam, e aí a gente, por uma questão lógica, pensa 2 ou mais estados, o poder de legislar de forma privativa é sempre de quem? Da União. A outra situação, sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. A mesma coisa. População indígena, também. Organização judiciária do Ministério Público, né? Então, toda essa questão também compete à União. A competência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal, porque eu estou falando a nível de 2 ou mais estados, ou seja, a nível Brasil. Seguridade social, porque o nosso sistema de seguridade ele é de âmbito nacional. Diretriz e base da educação nacional. Então, quando eu trago uma regulamentação sobre educação, eu trago ela como diretriz e base nacional. É claro que cada seu estado tem também, mas você tem uma diretriz básica nacional a respeitar. 28, como exemplo, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Então, temos aí um conjunto de toda a questão de defesa. Propaganda comercial. Olha, gente, que interessante. Quando nós tivemos aquela proibição, não sei se vocês lembram, né? Os cigarros antigamente tinham propagandas maravilhosas, né? E hoje você não pode ter mais comercialização de propaganda de cigarro, por conta de uma situação dentro da própria questão voltada à saúde pública, e aí a própria União legislou de forma privativa a proibição desse tipo de propaganda comercial. Então, além disso, nós falamos ainda na aula anterior que a União ela tem uma competência legislativa concorrente. O que é isso? Que a regra geral é a União faz as regras. Os estados vêm e legislam com base na regra básica, tá? E aí os estados vêm e fazem uma suplementação. Isso está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 24, tá? E aí vem uma pegadinha que eu, inclusive, li na última aula com vocês, que é o parágrafo 3º do artigo 24, que se a União não traz as regras básicas para o Estado fazer as regras suplementares, o Estado vai poder aplicar o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição, o qual vai ter e dar para o Estado uma competência plena para legislar sobre determinada área ou sobre determinado assunto. Ou seja, a competência é privativa da União, mas se a União nada fizer isso, os estados vão ter uma competência plena. Até quando? Até quando a União resolver legislar sobre aquele determinado assunto. E aí, se a União for legislar a respeito e o Estado já tiver legislado assim, caberá ao Estado adaptar a sua regra à nova regra estabelecida pela União. Então, sempre lembrando da hierarquia das normas que vocês aprenderam. Ok, turma? Então, é isso que eu coloco. Quando a norma geral vier a ser criada, a norma estadual
vai ter a sua eficácia suspensa apenas no que contrair a nova legislação federal. Agora, ela vai ter que adaptar o que está contrário, tá? Não se trata, turma, de revogação. Agora, se a lei federal deixa de existir, tudo aquilo que está regulamentado no Estado vai ter a sua eficácia plena também. Parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo aí 24. Também vai competir a União com os Estados legislar de forma concorrente com quem? Acerca de matéria de direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Né? Ou seja, ela começa a legislar e as outras estruturas organizacionais do Estado, no caso, o próprio Estado, também legisla de forma concorrente sobre o orçamento, sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também questões de matéria processual, previdenciária social, proteção e defesa da saúde, assistências jurídicas e defensoria pública, tanto que nós temos as defensorias públicas federais e estaduais, só para vocês terem ideia. Né? Existe a defensoria pública do município? Não. Apenas da União e do Estado. Proteção e integração social das pessoas com deficiência, proteção à infância e juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias. Então, nós temos aí competências administrativas, está lá no artigo 21, que são exclusivas e indelegáveis, ou seja, não pode ser outorgada a ninguém. Nós temos as competências privativas também aqui. Falamos das concorrentes também lá no artigo 24. Temos a comum, ou seja, a União vai fixar regras gerais e normas gerais acerca disso, ou seja, se é competência comum, todo mundo pode legislar sobre determinado assunto. As privativas, que eu falei, artigo 22, e as privativas podem ser delegáveis, ou seja, competência privativa delegável é aquela que vai possibilitar que eu possa atribuir ao outro ente da federação, o Estado, aqui no caso, e Distrito Federal, e a concorrente, onde a União cria as regras gerais e os demais entes criam as regras suplementares, concorrentes. Tá? Quando a gente fala em bens da União, turma, esses bens da União estão todos dispostos lá no artigo 20 da Constituição e estão agrupados da seguinte forma. Primeira forma, bens de uso comum. O próprio nome fala comum, né? É porque pode ser utilizado e acessado por qualquer um, né? Então, todo espaço público, ele pode ser usado, independente se ele for caracterizado como um bem comum, ele pode ser usado com um livre acesso de todos. Então, um exemplo muito clássico aí, tipo, eu adoro o campus daquela universidade federal. Eu não necessariamente estudo lá, mas eu tenho livre acesso porque ele é de utilização de todos. Eu tenho bens de uso especial, que são aqueles de utilização da administração pública e ao funcionamento do governo federal. Então eu tenho aqui um prédio tal que funciona uma organização, vamos falar, da Polícia Federal. Então, é um prédio, é um patrimônio do governo federal destinado a uma estrutura administrativa da Polícia Federal, como exemplo. Tá? Bens dominicais são os bens de alienação, passíveis de natureza e tem conceito semelhante aos bens privados. Ou seja, os bens dominicais são justamente aqueles onde a União tem uma prevalência sobre ele e ela tem regras específicas sobre ele, tão quanto se fosse um bem privado dela.
tá? Às vezes o pessoal vira e fala assim, poxa, eu estou aí numa praia, mas essa praia tem uma certa limitação. Exemplo, que a gente pode citar aqui, de uma forma interessante, lá no Rio de Janeiro, quando você tem ali a questão da marinha, ao entorno da praia, você tem esse bem, que se eu falar que qualquer praia é uma praia pública e um bem de uso comum, porque é da União, você tem essa estrutura ali da marinha, e onde tem aquelas casas ali da marinha, onde você não pode ir, então ele é tido e tem um tratamento como se fosse um bem privado. E aí a gente divide, né? Porque a gente tem as terras devolutas, que pertencem à União, que são indispensáveis à defesa da fronteira, né? Se ela não for da União, ela vai pertencer ao Estado, se não for do Estado, ela vai pertencer aos municípios, mas são aquilo que define, são feitos como se fosse uma defesa da própria instituição governo, né? Vamos falar União, Estado ou município. Nós temos o mar territorial, que são tidos como 12 milhas marítimas, a mesma coisa como o espaço aéreo, então é um bem privado da União que ela tem total domínio, né? O Brasil tem uma soberania e tem um caráter de exclusividade sobre isso tudo. O espaço aéreo nosso, como qualquer outro, é até um limite da nossa atmosfera, né? Ou seja, nenhum Estado ele vai apropriar desse patrimônio espaço aéreo, mas o Brasil que tem todo, o governo federal que tem todo o domínio sobre isso, tá? Então, lá no artigo 20 da Constituição, nós trazemos justamente essa questão. Então, os bens da União são o que atualmente pertence, o que lhe vierem a ser retribuídos, porque hoje ela pode ter X, amanhã Y. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, por isso que é muito interessante que essas terras, elas são de proteção e elas são consideradas justamente o quê? Devoluta, porque a União dá um tratamento privado a essas terras, por proteção de todo o nosso contexto. Então, é muito interessante, né? Às vezes a gente está na estrada e vê justamente uma situação assim, por favor, não jogue objeto aqui, não faça construção aqui, consulte o DENIT, que é um órgão do Estado brasileiro, da União, caso queira fazer alguma coisa, por quê? Porque aquilo ali é toda uma proteção que existe. Também são de proteção da União e bens da União, lago, rio, qualquer corrente de água em terreno de seu domínio, ou que banhe mais de um estado, e sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro. Também são bens da União, ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas dessas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, né? Então, nós temos aí, justamente quando a gente fala dessas ilhas fluviais, essas áreas são todas tidas, né, referenciadas aí à questão de domínio da União. Mas cuidado, excluída dessas as que contenham sede de municípios. Aí ela não entra como da União. Depois, recurso natural da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, ou seja, o exemplo nosso é o nosso minério, nosso petróleo, aí nas plataformas marítimas. Mar territorial, terreno de marinha e seus acrescidos, energia hidráulica, recurso mineral, inclusive os de subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, e as terras tradicionalmente ocupadas pelo índio. Então, é bem da União e ainda demanda toda a proteção da União. Então, quando a gente traz a figura de Estado federado,
o que é o nosso Estado Federado Brasileiro? São pessoas jurídicas de direito público interno dotado de autonomia e poder de auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração. Né? Então, quando eu entro agora na figura do Estado, falamos tudo lá da União e entramos agora na figura dos Estados. E o Brasil se tornou um Estado federado desde a nossa República, né? Um Estado federado republicano. E aí nós temos justamente que cada Estado tem a sua autonomia. E o que é essa autonomia? Ele se auto-organiza, ele tem a sua legislação própria também, claro, obedecida à legislação federal, ele tem o seu governo, né? Governador do Estado, mais sua estrutura, ele tem sua autolegislação, a Assembleia Legislativa do Estado, e ele tem a sua administração, que é o seu poder executivo. E aí nós temos um poder constituinte derivado decorrente, ou seja, todo o Estado brasileiro pode e tem que ter e deve ter a sua Constituição estadual. Então, professor, eu tenho que ler a Constituição estadual? Se você tiver curiosidade, sim. Mas aí é importante você ter um senso crítico. E, inconstantemente e necessariamente, você, estudante, tem que ter conhecimento da nossa Constituição Federal. Tanto que é objeto de estudo, direito constitucional. Mas eu tenho que ler a Constituição do Estado? Depende. Mas, no mínimo, o certo é sim. Mas, se você não vier a ler, no mínimo você tem que ter consciência que a Constituição do Estado, qualquer Estado que seja, não pode dispor contrariamente ao que a Constituição Federal regulamenta. É óbvio isso? Mas muita gente erra. Um exemplo de prova de OAB, teve uma matéria aí que misturava direito constitucional com outra matéria, que trouxe um estudo de caso na prova da OAB, justamente falando isso. Fulano de tal fez XYZ. Não interessa agora o cunho da matéria, mas olha as opções. Com base na Constituição Federal, o fulano não pode fazer. E o caso, a questão da prova era um caso do Rio de Janeiro. Aí a outra opção era assim, com base na Constituição fluminense, eles dão um nome diferente para o Rio de Janeiro da Constituição. Eu acho que é Constituição Fluminense, é isso mesmo. Alguma coisa nesse sentido. Então, com base na Constituição do Rio de Janeiro, ele pode fazer isso. Aí um tanto de aluno virou e falou assim, poxa, eu não sabia nem que tinha Constituição estadual. Outros falaram assim, poxa, eu não sei nem o que é a Constituição do meu estado, quem dirá saber o que fala a Constituição do Rio. Gente, você precisa, às vezes, saber? Não. Você tem que lembrar que o poder constituinte dos estados é decorrente da União. Então, eu não posso ir nada contra o que a Constituição Federal fala. Era só você interpretar desse jeito. E muita gente foi e marcou essa, que a Constituição do Rio estava errada, porque não sabia nem o que era a Constituição do Rio. Você não precisa saber. Agora, professor, eu vou trabalhar dentro do Estado X. Aí você tem que saber o que essa Constituição desse Estado X fala no seu âmbito de trabalho. Ô, professor, eu vou fazer um concurso público a nível estadual. Com certeza, no edital lá do concurso, você vai ter que ter conhecimento da Constituição daquele Estado. Tá? Então, é importante, dentro da área, você ler e estudar a sua Constituição do Estado. Agora, se você não fizer isso, você tem que, pelo menos, saber que é um poder o quê? Constituinte derivado. E se ele é derivado, é porque eu estou indo a encontro do que a Constituição Federal da República Federativa do Brasil fala. Tranquilo? Continuando. Então, o artigo 25 da Constituição traz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Qual Constituição? A da República. E o artigo 11 da DCT, o que é a DCT, gente? Lembrando aqui,
ato das disposições constitucionais transitórias. O que é isso? Nós temos justamente um período da Constituinte que se deu de 1985 a 1988, onde foi criado as disposições constitucionais transitórias, justamente para a gente adaptar de um período que a gente sai de um Estado militar para um Estado republicano constitucional federado, com a instituição da nossa Constituição de 88, e aí a DCT ela traz disposições para a gente se adaptar com o novo regime constitucional. Então, o artigo 11 da DCT, que é ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, a transição de uma Constituição para outra, vem e fala: cada Assembleia Legislativa, com poder constituinte, vai elaborar a sua Constituição do Estado no prazo de 1 ano contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios dessa. Então, hoje, todos os nossos entes da federação têm a sua Constituição própria. E aí nós temos alguns princípios que é importante a gente falar. O primeiro que eu cito aí é o da simetria. Ou seja, igualdade que as constituições do Estado devem observar e devem respeitar os parâmetros da Constituição da República do Brasil, que é o que eu expliquei lá atrás. Eu tenho que ter pelo menos essa ideia que o princípio da simetria é aplicável. O que é isso, turma? É justamente entendendo a necessidade aí da gente ter essa situação. Então, os estados são obrigados a observar normas fundamentais da Constituição Federal quanto à forma de disciplinar a sua organização. Ou seja, existe essa estrutura, e essa estrutura é uma estrutura lógica, uma estrutura de organização que a gente consegue explicar essas situações. E aí nós vamos ter regras obrigatórias, estipuladas aos estados, a questão de independência, harmonia entre os poderes. Eu não tenho poder federal? Tenho. Eu não tenho poder estadual? Tenho, mas eu tenho que ter justamente regras de respeito. Então, as matérias de iniciativa reservada e as formas de provimento de determinado cargo que encontram paralelo na administração federal. Então, a gente tem estruturas federais que elas são, vamos falar assim, pelo princípio da simetria, copiadas e devem ser utilizadas pela estrutura do Estado. E aí nós temos a limitação dessa autonomia das atividades federativas, Ou seja, nós temos aí uma limitação até onde o Estado pode ir, até onde o Estado tem competência. Então, a gente tem os princípios que vão limitar, trazer um espaço para os estados federados poder atuarem. Então, nós temos os princípios constitucionais sensíveis. O que ele fala? É justamente aquele princípio que, se ele for violado, vai autorizar uma intervenção federal para assegurar a prevalência de uma ordem constitucional. Então, vamos supor, um Estado tal quer se tornar um Estado totalmente independente e se desmembrar do Brasil. Pode? Não. Nós já tivemos esse tipo de caso. E aí precisamos de quê? Uma intervenção federal para falar que o Estado brasileiro é soberania da União. Respeite. Então, isso está lá no artigo 34, inciso 7 da Constituição também. Temos os princípios constitucionais estabelecidos, que vai limitar o que o Estado pode organizar na sua estrutura, em todo o parâmetro da sua estrutura. Então, tem a limitação de como que o Estado deve compor uma Assembleia Legislativa, de como o Estado deve compor o seu governo, de como que deve ser isso, o que você tem que respeitar de gasto, de folha. Então, isso tudo é um princípio constitucional. E ainda temos, além desses estabelecidos, os extensíveis. Então, são as regras da União que vai se aplicar aos estados. Então, a União tem certas regras, consequentemente, vamos aplicar elas ao Estado. Então, exemplo, nós temos a Lei Federal de Licitação Pública. Essa lei federal ela se aplica a qualquer tipo de licitação pública.
em qualquer âmbito, tá? E aí nós temos também a autolegislação, ou seja, os estados também têm competência de legislar? Tem. E a competência dele é o quê? Residual. O que é residual? Aquilo que a União não legislou ou não atribuiu, tá? E um município também não for de competência do município, o Estado vai ter a competência para legislar. Então, um exemplo que o Estado pode legislar e ele tem competência para isso. Quando eu falo de uma circulação dentro do Estado, entre mais de 2 municípios, quem está fazendo isso? Quem controla isso? O Estado. Então, vamos pensar na questão do trânsito. O município de Belo Horizonte tem a competência para legislar o trânsito de Belo Horizonte. Então, ele criou lá e tem um órgão lá que é a BH Trans. Quando eu falo de um trânsito entre 2 ou mais municípios mineiros, quem regula isso? DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Ou seja, a legislação de trânsito entre 2 ou mais municípios é de competência do Estado. Então, as leis estaduais são inferiores à Constituição Federal e inferiores à Constituição do Estado, tá? Mas elas respeitam a hierarquia aí das leis federais e municipais. O parágrafo 2º é importante ler, e o 3º do artigo 25, porque ele traz exceção à regra, como eu expliquei para vocês na nossa aula presencial aí de forma remota. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei. Vedada é o quê, gente? Proibido a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, os estados exploram diretamente a questão aí de gás. E os estados podem, mediante lei complementar, instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, é competência do Estado legislar também sobre essas questões. A região metropolitana, o que é microrregião, o que é aglomeração urbana, tá? Então, é justamente isso. Para criar também um novo município, gente, é importante e necessário que também tenhamos o quê? Uma legislação municipal, uma legislação estadual para a criação de um novo município. O que é a figura do autogoverno? Cada estado tem a sua competência para se estruturar e escolher quem vai integrar. Respeitado o quê? Todo o nosso processo, né, gente? Quem é governador, quem são secretários de estados, como é que é essa divisão de poder, né? E qual que é o sistema nosso que é de governo. E o nosso poder executivo do estado, ele é sempre exercido pelo governador do estado, eleito mediante eleições diretas, né? Por um mandato de 4 anos, permitido uma única reeleição consequente, tá? O poder legislativo do Estado é representado por nossa Assembleia Legislativa, que a gente elege aí os deputados estaduais e é justamente eleito aí para um mandato de 4 anos. Lembrando que os deputados aí podem ser reeleitos quantas vezes forem necessárias, né? Qual que é o número de deputado estadual? É igual ao triplo de deputado federal a que o Estado tem direito. E se chegar a 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Isso está disposto lá na organização, que está no artigo 27 da Constituição Federal. Então, os deputados estaduais, você vai ter a mesma regra do sistema eleitoral como um todo: inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença e impedimentos, tá? E iniciativa popular estadual vai sempre depender de lei, que está lá no parágrafo 7.
Também dentro do Estado nós temos o nosso poder judiciário. Então, você tem um poder judiciário a nível federal, que podemos chamar aí da Justiça Federal. A Justiça do Trabalho é uma justiça federal, tá? E nós temos a Justiça Estadual, que é o Poder Judiciário Estadual. A Justiça Federal vai resolver e vai dispor, turma, acerca de questões meramente o quê? Federais, de cunho estritamente reservado à esfera federal. Já a Justiça Estadual, cada estado vai ter a sua, tá? E vai ser composta aí para resolver questões a nível estaduais, tá? Composto pelo Tribunal de Justiça. Em Minas Gerais tem um exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas, que fica lá na Afonso Pena, representado, com seus juízes, e também teremos o Tribunal de Justiça Militar, que os estados podem criar, caso tenham mais de 20 mil integrantes. E cada estado tem que organizar, manter e prestar os serviços que lhes são próprios, que são aqueles serviços de cunhos estaduais. E aí entramos no artigo 26 da Constituição, turma, que fala justamente da questão dos bens do Estado. Iniciamos a aula hoje falando justamente dos bens da União e agora falamos do Estado. Olha só, águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvada neste caso na forma da lei, as decorrentes de obra da União, as aéreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluída aquelas de domínio da União, município ou de terceiro, ilha fluvial e lacustre não pertencente à União, ou seja, tudo que não pertence à União, em contrapartida, é do Estado, e as terras devolutas não compreendidas entre as da União, ou seja, aquelas terras que não são exclusivas aí da União. Então, o artigo 18, parágrafo 3º, traz: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante o que, turma? A aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional. Então, não é apenas querer dividir, tem que ter um plebiscito, eu tenho que ter uma lei complementar e o Congresso Nacional tem que autorizar. Quando eu falo Congresso Nacional, eu estou falando as duas câmaras, né? Câmaras de deputados federais, mais o Senado aí legislando e aprovando isso. Então, quais são os requisitos? Primeiro, o plebiscito. O que é plebiscito? Eu convoco a população sobre essa demanda. Então, o plebiscito é justamente todo mundo que integra aquela área falar se concorda ou não alguma alteração. Unificação, divisão, aglomeração com outro. Mais o Congresso Nacional autorizando. Então, são esses dois requisitos. Quando eu falo de incorporar, dividir ou desmembrar, um estado em outro ou outros em um, eu preciso de aprovação de toda a sociedade que ali compõe aqueles estados ou o estado, e mais uma aprovação do Congresso Nacional. Tranquilo, turma? Dúvidas? Então, ficamos por aqui. Desejo a vocês um excelente dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até mais na nossa próxima aula. Muito obrigado.